Oi, pessoal do meu segundo ano de desenvolvimento de sistemas preferido. Que saudade de vocês. Queria estar com vocês, queria mesmo, não aguento mais a quarentena. Mas cá estamos, né? Tô gravando esse vídeo pra gente tirar algumas dúvidas, né? A ideia é retomar tudo aquilo que a gente já estudou nesses últimos meses e também dar continuidade das atividades. Tudo bem? A gente está estudando, né, desde que a gente começou as aulas, o capitalismo, né, e o surgimento do capitalismo. Quando a gente estuda o capitalismo, geralmente a gente divide ele em três fases. É claro que essa é uma visão de mundo extremamente eurocêntrica, né? Ou seja, coloca a Europa no centro do universo, aí, no centro do planeta Terra, e toda a história gira em torno dela. Então, por exemplo, quando a gente fala de capitalismo mercantil, né, ou pré-capitalismo, a gente está falando de quando os europeus saíram da Europa, né, desbravaram aí o mundo e começaram a colonizar a América, a África, fizeram isso com a Ásia também, e a gente chama essa fase então de capitalismo comercial. Mas isso está tudo o quê? Ligado à Europa, né? Eles são os principais agentes, são eles que determinam isso. No Brasil a gente não viveu isso, né? Tipo, para o outro lado da moeda a gente não estava passando por essa fase, ok? Então, a partir do capitalismo, de 1500, né, a partir dos descobrimentos, nada a ver com descobrimentos, a partir da colonização, a gente começa a dividir a história do mundo. E essa perspectiva é uma perspectiva que vem da Europa, né? Então a gente começou a estudar isso, a gente estava usando bastante aquele site Politize, a gente vai continuar usando eles. Eu vou colocar os dois vídeos para vocês assistirem, que resumem um pouco o que a gente debateu nas aulas anteriores. Tudo bem? Eu também vou falar um pouquinho, né, sobre isso, mas os vídeos do Politize vão ser os nossos vídeos base. Isso porque vai ser um acordo nosso, né? Quando eu achar que tem vídeo que é melhor do que eu falando, eu vou colocar os vídeos que é melhor do que eu falando. Quando não tiver, aí não tem jeito. Vocês vão ter que me aguentar aí falando uns 30, 40 minutinhos, tudo bem? Eu vou tentar não ser chata, né? Não ficar. Mas não é fácil, viu? Gravar aqui esses videozinhos pra vocês não é muita molezinha, não. Então, o tema de hoje é fazer uma breve revisão sobre as fases do capitalismo e eu quero incluir nesse debate também as fases da divisão internacional do trabalho, tá bom? Eu quero ver se a gente consegue mesclar os dois temas numa aula só, tá bom? Então, quando a gente está aí falando das fases do capitalismo, a gente sempre começa com a fase do capitalismo mercantil ou pré-capitalismo, que é essa fase dos descobrimentos, né? E não é uma simples, descobriu o que tem, né? Não, é a primeira vez que o mundo se conecta, né? É a primeira vez, ou pelo menos nessa proporção, né? Porque tem várias teorias dos vikings que chegaram antes nas Américas, mas é a primeira vez que o mundo está completamente conectado. É a primeira vez, como disse na visão dos europeus, que os europeus têm dimensão do tamanho do planeta Terra, né? Que se sabe que não se limita à Europa, que depois do oceano não tem monstros, tem continentes. Então é a primeira vez que nós estamos completamente conectados e isso modifica tudo, né? Não só a emergência de um sistema econômico, mas a emergência de um outro modo de ver o mundo, de uma outra forma de levar as relações, né? Seria impossível, por exemplo, um capitalismo. A gente vai estudar mais para frente, acho que vocês estudam isso melhor em história também, quando vão estudar o neocolonialismo. Mas se a gente pensa que o capitalismo sempre precisa crescer, sempre precisa expandir, né, vender cada vez mais, seria impossível se fosse restrito à Europa. Então, quando o capitalismo surge, surge também o descobrimento desses outros continentes. E essa relação é importantíssima, porque se não fosse isso, o crescimento industrial da Europa depois, mais para frente, não poderia ser possível. Então, nessa fase do capitalismo comercial, né, ou pré-capitalismo, por que pré-capitalismo? Porque para alguns pesquisadores, capitalismo mesmo a gente pode chamar depois da Revolução Industrial. A Revolução Industrial modifica completamente as relações da sociedade com a natureza. Na Revolução Industrial que a gente tem o surgimento das classes sociais mais nítidas, né? Então a separação entre os burgueses e os proletários. Então, para alguns, o capitalismo é só depois da fase industrial. E aí eles chamam a fase mercantil de pré-capitalista. Mas para alguns é. E nessa fase, a divisão internacional do trabalho, então quando a gente fala em divisão internacional do trabalho, vamos voltar um pouquinho.
Divisão de trabalho. Divisão de trabalho é divisão de tarefas. É igual quando a gente está em casa e a gente arruma o quarto, o nosso pai lava a louça, a nossa mãe lava a roupa e cada um faz uma tarefa. Isso é uma divisão de trabalho. A gente dividiu as tarefas e cada um fez uma parte. Ou quando vocês têm um trabalho para fazer e cada aluno faz uma parte, né? Isso também é uma divisão de tarefas. A diferença do capitalismo é que essa divisão do trabalho, ela tem várias características, na verdade. Uma delas, que surgiu com as cidades, isso vem dos gregos, é a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, o trabalho mais mecânico, dando mais valor, né? Hierarquizando esses dois trabalhos. Então, o trabalho industrial, o trabalho intelectual vale mais do que um trabalho mecânico, né? Por isso que o engenheiro ganha mais que o pedreiro. Isso é uma característica que surge nesse período também, com mais força. Mas cada lugar, cada estado, cada território vai ter a sua forma de produzir. E não só isso, vai produzir coisas específicas. Então, dá um exemplo contemporâneo, um exemplo atual. Quando a gente fala de charuto, a gente lembra de charutos cubanos, né? Quando a gente fala de chocolate, é chocolate suíço? Então, esses lugares a gente sabe que produzem esse tipo de coisa, né? Tem alta produção dessas coisas. Então, quando a gente fala de divisão territorial do trabalho, a gente está falando de o que cada país produz. Oi, pessoal, uma pausinha aqui. Vocês devem estar se perguntando, poxa, tem horas que a professora fala divisão internacional do trabalho e horas ela fala divisão internacional do trabalho. Será que tem alguma diferença? Bem, tem diferença sim. Quando a gente fala de divisão territorial do trabalho, eu posso estar falando, por exemplo, da divisão dentro de um próprio país, dentro de um próprio estado, dentro de uma própria cidade. Então, se você pega a região do ABC, cada uma das cidades tem uma relação de produção diferente. Agora, quando eu falo de divisão internacional do trabalho, é eu pegar essa divisão territorial, mas colocar numa escala macro, né? Colocar na escala internacional. Então, eu vou estar falando da diferença de produção entre os países, tudo bem? Eu só vim corrigir isso aqui, que eu vi rapidinho que eu estou falando igual, como se fossem sinônimos, e a gente já volta para o vídeo principal. Na fase mercantil, né, a gente já deve ter estudado isso entre os períodos, é muito marcado que a colônia vai dar matéria-prima, recursos para a metrópole. E a metrópole devolve esses produtos manufaturados. A teoria marxista vai dizer que o que produz valor é o trabalho, né? Aquela questão que a gente fez naquela dinâmica, né, do capitalismo, o que faz ter o lucro? O que faz ter o lucro é a existência do trabalhador, que faz a mais-valia, né, que vai dar essa margem para o capitalista lucrar. E qual a importância de saber, então, que a mais-valia, o lucro, vem do trabalhador? É perceber que um trabalho, um produto, uma mercadoria, né? O mundo é essa imensa coleção de mercadorias, que tem mais trabalho, ele vai valer mais no mercado, porque ele teve mais valia. Então, por exemplo, uma coisa é o café in natura, os grãos de café. Outra coisa é o café na cápsulinha, né? Que você coloca lá na maquininha de café. É claro que o café que vem da capsulinha, ele é mais caro. E ele é mais caro por quê? Porque lá na capsulinha tem mais trabalho, teve mais empresas, teve mais industrialização, ele é um produto mais industrializado. Então ele vale mais. É diferente de um grão de café. Na fase mercantil, isso é muito claro. Os países colonizados, eles davam, né, vendiam, né, eram roubados das suas matérias-primas e depois eles compravam os produtos prontos, né? Essa característica de dar matéria-prima e depois receber um produto manufaturado, ou seja, feito por mãos, né, já modificado a natureza, é uma característica que acompanha o capitalismo até hoje, com algumas modificações. Mas essa relação de a colônia dá recursos naturais e recebe produto manufaturado é o que a gente chama de fase comercial. A gente não vai debater muito, né, mas é importante ressaltar que o Brasil, nessa fase da divisão internacional do trabalho, era uma colônia e seus principais produtos, né, eram o café e a cana-de-açúcar. Então, o Brasil, ele vendia, né, os seus produtos e recebia os produtos manufaturados. Se você quisesse encontrar perfume, você comprava no Brasil colônia? Não, você tinha que comprar uma coisa importada. A gente não produzia isso aqui. Tudo bem? A próxima fase
da Divisão Internacional do Trabalho é a fase da Revolução Industrial. Eu não vou debatê-la profundamente, porque a gente vai ter um bimestre que a gente vai debatê-la melhor, com mais profundidade, a diferença da Revolução Industrial nos diferentes países, né? Uma coisa a gente vê a industrialização, né, que é a primeira fase da industrialização, na Inglaterra, na Europa, né, na Alemanha depois, nos Estados Unidos, eles viveram uma fase muito diferente do que é, por exemplo, o Brasil, ou se você pega um leste europeu, ou se você pega os países asiáticos, que é aquilo que a gente chama de industrialização tardia. Então, eu não vou falar muito sobre essa fase, porque a gente vai estudar, mas ela está bastante no nosso imaginário. O que é importante saber dessa fase da divisão internacional do trabalho? Que, obviamente, os países que eles geram metrópoles, né, eles tiveram uma largada à frente na industrialização. Então, a principal diferença é que agora os produtos vão deixar de ser manufaturados para serem industrializados. As metrópoles vão continuar dando recursos naturais, né? Hoje tem outro nome, o nome mais bonito é commodities, mas na época a gente chamava só de recurso natural. Então a metrópole ela vende seu produto industrializado, enquanto agora a gente não é mais uma colônia, mas nós somos os países subdesenvolvidos, né? Então a gente consegue as independências, os países conseguem suas independências, mas não consegue uma independência financeira, continua nesse papel de vender os seus recursos naturais e comprar o produto industrializado. Isso na fase da divisão internacional, na fase da industrialização, tudo bem? Por fim, a gente entra no momento que nós estamos vivendo, que é o capitalismo financeiro, né? Que é uma outra relação. Qual é a diferença principal dessa fase aqui? É que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles também começam a se industrializar. Só que a industrialização deles é diferente. Então, vem uma empresa da Ford e a gente monta os nossos carros, né? Mas os nossos produtos, eles têm uma qualidade inferior aos produzidos nos países que viraram centrais no capitalismo, né? Então, um país que era metrópole, depois virou o foco da industrialização e depois, na fase financeira, eles são os países do centro do capital, ok? E esses países, então, eles têm uma produção intelectual gigantesca. Se a gente quer comprar um produto de ponta da área de tecnologia, então vocês sabem muito bem disso. Esses produtos são todos gringos, né? A gente não tem no Brasil. Essa questão da produção intelectual é fundamental para entender o papel do Brasil no mundo, para entender por que, que o Brasil é pobre, por que, que o Brasil é atrasado, por que, que o Brasil não é igual nos Estados Unidos. Bem, porque historicamente a nossa divisão internacional do trabalho, nós estivemos num lugar que não é um lugar de privilégio. Nós estivemos à margem da divisão internacional do trabalho. Nós somos colônia, depois nós passamos por uma industrialização tardia, muito depois dos países europeus se industrializarem, nós começamos a nos industrializar e hoje os produtos que nós produzimos, embora sejam industrializados, não são de tecnologia de ponta, como é a tecnologia gringa. Beleza? Eu não vou me estender muito nessa aula. É, a gente conversa melhor depois, eu vou gravar outro vídeo. E qual é a atividade de vocês? Porque toda semana, né, toda quinzena, vocês terão que fazer atividades para, acho que acredito, não só para marcar menção, mas também para contar como presença, né? Bem, lembra que a gente tinha dividido vocês em grupos para fazer trabalho sobre as crises do capitalismo. Eu queria voltar para esse trabalho e queria pedir que vocês gravassem vídeos de uns 5 minutos. Pode passar um pouco mais, um pouco menos, mas não passa muito, tudo bem? Com os grupos que vocês já estavam, não vamos separar outros, e vocês estudem a crise que cada grupo ficou. Só que agora, de vez de vocês apresentarem lá na sala para mim, vocês vão gravar um vídeo. Eu tô pedindo essa coisa do vídeo para vocês primeiro, e acho que para o pessoal de informática também, porque se vocês, que são mais velhos, são da turma de desenvolvimento de sistemas, não conseguirem fazer a produção do vídeo, eu acho que vai ser difícil o pessoal do primeiro ano de edificações fazer. Então é um teste, eu espero que dê certo, que vocês consigam produzir esses vídeos. O que é importante vocês saberem? Que todo mundo do grupo precisa enviar o trabalho lá no Teams, todo mundo. Então, é, eu fiz com o Joãozinho, ele enviou. Eu preciso enviar também? Precisa, tá bom? Isso é uma prova de que vocês fizeram, uma prova de que vocês estavam presentes. Então, tudo que for envolver o Teams, todo mundo entrega também, mesmo que seja em grupo.
E outra coisa também importante do Teams, sim, os vídeos geralmente eles são muito pesados, então as tarefas geralmente não conseguem aceitar um vídeo muito grande. Qual é a minha indicação? Pega o vídeo, coloca numa nuvem, coloca pode ser num drive qualquer, no OneDrive que vocês têm acesso a alguma conta aí pela conta da ETEC, e copia o link numa página do Word. No Word, vocês coloquem o nome, a série de vocês, os nomes dos integrantes do grupo, a série, número e o link. Tudo bem? Então, esse link também pode ser de um vídeo que vocês colocaram no YouTube. Aí, não coloca público, tá bom, gente? Coloca ele não listado, porque é melhor, mais seguro pra gente, tá bom? Vai que a gente vira meme, é melhor não. Coloca como não listado. Vocês também podem subir o vídeo aqui no próprio Microsoft Teams, tem um site chamado Stream. Esse Stream é um lugar corporativo que a gente pode colocar os nossos vídeos. E aí só quem vai assistir são as pessoas da nossa corporação. Então só o pessoal da ETEC. É um lugar mais seguro do que o YouTube. Mas vocês também podem subir por lá, ok? Então vocês subam o vídeo em alguma outra plataforma e me coloquem só o link no Word. E quando vocês forem entregar a tarefa, me manda esse link. Tudo bem? É um teste. Se ficar muito difícil, vocês procurem por mim, tá bom? Me manda uma mensagem, a gente conversa melhor. Beleza? Até mais, galera. Beijão.